O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João 12, versículo 20 a 33. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorificarei. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando, portanto, da Semana Santa, e nós já percebemos nessa liturgia de hoje, né, que Jesus já está dando sinal do que vai acontecer com ele. Nós ouvimos a nossa primeira leitura do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias, ele anuncia uma nova aliança, não é? Uma renovação na amizade entre Deus e os homens. Homem aqui, sentido de ser humano. Esta amizade, ela é renovada porque Deus é fiel, tá? Deus é fiel ao compromisso que ele assume. Quando ele assumiu o compromisso lá na origem, com Adão e Eva, com Abraão, e assim com os outros, nesse caso agora com Davi, que a gente viu na missa de São José, não é? A descendência de José, que é o cumprimento também dessa fidelidade. Deus é fiel, Deus não volta atrás naquilo que ele promete, absolutamente. Então, como Deus é fiel, com compromisso com seu povo, também devemos aprender assim. Então, a antiga aliança, ela foi desvirtuada com relação a isso. A antiga aliança, ela não expressava mais a vontade de Deus. A nova aliança, aqui anunciada pelo profeta, ela não será mais externa, como foi externa aquela aliança expressa materialmente nas tábuas da lei,
recebido por Moisés no Monte Sinai, não é? Então a leitura deixa claro isso. A nova aliança, o ser humano agora ele vai receber esta lei gravada no coração, assim diz a leitura, no coração, nas entranhas, não é? Dentro de si significa isso, não é? É melhor, mais bem traduzido, na mente das pessoas, na mente das pessoas. Então o homem vai conhecer a Deus pessoalmente, não vai necessitar mais de alguém para anunciar o essencial. Qual é o essencial? Deus existe, tá? Deus é criador, isto é o essencial. Então isso aí todo mundo tem, todo mundo já nasce com isto, com essa tendência, com esse conhecimento. Toda criança, quando nasce, dependendo da sua cultura onde nasce, ele aprende de acordo com a cultura, mas em si, no seu coração, na sua cabeça, ele sabe que tem Deus, seja qual for o nome que ele venha a dar a Deus, de acordo com a sua cultura. Mas essa presença de Deus, esse conhecimento de Deus, todo mundo já nasce com ele, né? Por isso é que diz que já vem no coração. Então, portanto, é como se não fosse mais necessário alguém para dizer isto. Então, quem vai ser o perfeito mediador agora entre Deus e o povo será Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo. O autor da segunda leitura, Carta aos Hebreus, né? O autor da Carta aos Hebreus, ele diz assim, que Cristo, ele soube se dirigir ao Pai com preces e súplicas e foi atendido. O autor coloca Jesus nessa posição, que na verdade não é? Quer dizer, Jesus mostra como fazer isso, como fazer as preces, como ser atendido pelo Pai, não é? Então Jesus mostra a fazer isso e nos ensina também a fazer isso. Como é que Jesus fez? Ele nos ensina a fazer isso, sendo obediente. A Carta aos Hebreus, o autor da Carta aos Hebreus, ele acentua isso, né? Ser obediente a Deus. Então Jesus ele foi obediente ao Pai sem limites, né? Nem entregou a própria vida, não é? Isso é acentuado no Evangelho. O Evangelho aqui, Jesus anuncia que a sua hora não chegou. Aliás, a sua hora chegou. Eu falei não chegou porque eu estou lembrando daquele primeiro momento do Evangelho em que Jesus fala sobre isso, que ele diz que não chegou. Quem lembra qual foi esse momento? No casamento de Caná na Galileia, quando Maria pede para que Jesus, olha, tome conta dessa situação aí, porque está faltando vinho. Aí Jesus chama Maria e diz assim, mulher, por que você me pede isso? A minha hora não chegou. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que se ele começasse a fazer milagres, a se revelar como divino, aí então com certeza apareceriam aqueles que são a favor, aceitariam seus milagres, reconheceriam Jesus, assumiria o seu segmento, não é? Como discípulos e como apóstolos, não é? Mas também apareceria o outro lado, aquelas pessoas que, como conhecemos a história, não é? Foi contra. Aí um monte de coisas fizeram, não é? Para justificar esse contra Jesus. É sábado, não pode fazer nada no sábado, é isto e aquilo outro. Um monte de desculpas para negar a Jesus Cristo. Então, quando ele diz, a minha hora não chegou, porque realmente não era o tempo de acontecer isso, não é? Mas é aí que a gente entende, compreende muito bem e ama a intervenção de Maria, não é? A intercessão de Maria. Como é bonito e importante. O filho não deixa de escutar. Então, por atenção à palavra de Maria, ele atende, mesmo a sua hora não ter chegado. Então, o contrário disso, não no contrário negativo, mas é agora na leitura de hoje, Jesus diz, a minha hora chegou. Portanto, aquela hora que ele se referia lá no casamento de Caná na Galileia, é esta hora aqui com os seus 33 anos de idade. A hora de passar pelo momento da cruz, certo? Então, o autor aos Hebreus, ele deixa isso claro. Então, ser obediente, a hora do seu amor até o fim ser provado.
É esta hora que Jesus espera eu chegar. Então, esta hora chegou. A hora da prova do seu amor até o fim. Então, o versículo 24 do Evangelho, ele diz assim, ele diz que se o grão de trigo não morrer debaixo da terra, ele não vai dar frutos. É necessário isso, né? É bonita essa metáfora do grão de trigo, tá? O grão realmente, e é interessante ele falar de tantos grãos que existem aí, ele vai falar exatamente do trigo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Então, essa metáfora do grão de trigo é importante, né? Porque é interessante. É interessante. O trigo o trigo ele vai se transformar no futuro em pão, tá? Vai se transformar em pão. Logo, a gente já percebe aí uma referência à Eucaristia. Por isso que eu estou falando, tantas sementes que ele poderia citar como metáfora, ele vai citar exatamente o trigo, a semente de trigo, né? No versículo 27. No versículo 24, no versículo 27, Jesus diz que ele está angustiado, porque ele tem consciência, não é? Como Deus, como divino, ele sabe o que vai acontecer, então ele se sente angustiado, mas ao mesmo tempo, como Deus é fiel e não volta atrás na sua missão, Jesus também não volta atrás, mesmo ele conscientemente sabendo o que ia acontecer. Você imagina? Jesus já viu, né, já previu cuspirada na cara, ser açoitado, os pregos entrando nos seus pés e nas suas mãos, e assim por diante. Ele viu, dá para sentir a angústia que Jesus... Não, nem dá para sentir, né, claro, né? A gente tem uma ideia da angústia que Jesus teve, né? Ele já sabia do que ia passar, mas ele não volta atrás. Então, ele assume a morte, ele assume para mostrar que Deus é amor até o fim, porque Jesus é Deus. Então, ele se humaniza para ensinar o ser humano também a ser perfeito, certo? E a perfeição dele, a missão dele, ela vai nisso aí. Então, no versículo 27, ele diz assim, afirmando, não é? Que não volta atrás. Mas foi para isso que eu vim. Portanto, eu não posso voltar atrás. É a hora da sua glorificação. Interessante, né? Quem anseia por poder, a glorificação, a alegria, o seu objetivo primeiro, todo ser humano pensa em quê? Na riqueza. Na história a gente vê num trono, não é? Um trono está lá governando todo mundo, nos poderes de riqueza, nos dinheiros guardados dentro de apartamentos, muita gente morrendo. A minha glória é essa, tá? O ser humano pensa em glória nesse sentido. E a glória de Jesus qual é? Qual é o trono que Jesus escolhe? A cruz. A cruz. A glorificação é a entrega total de Jesus. A cruz significa isso, a entrega total. Então, a maior prova de amor é o gesto de fidelidade a Deus. Bonito isso, né? A maior prova de amor que Deus nos deu foi nos enviar o seu Filho ao mundo. E a prova de amor que Jesus mostra a Deus é sendo fiel ao Pai. Sendo fiel ao Pai. Até a morte em favor da humanidade. Fazendo um paralelo com o matrimônio também, no casamento, no matrimônio, a maior prova de amor, parecida com a de Jesus, é o gesto de quê? De fidelidade. Olha aí. A maior prova de amor é o gesto de fidelidade de Jesus em favor da humanidade, no matrimônio em favor dos filhos. Tá? A gente consegue entender dessa forma, nós que somos já de meia idade, não é? Como os nossos pais, principalmente a mãe, não é? Sacrificou-se, passou por tantas coisas, não é? Passava por muitos sofrimentos, escondido de nós, os filhos, não é? Sendo fiel, guardando fidelidade, por amor aos filhos, por amor aos filhos. Então, é uma coisa muito parecida com essa dinâmica da vida de Jesus. O matrimônio entra aí também como um sinal perfeito. O gesto de fidelidade em favor dos filhos, né? Então, o novo pacto de amizade entre Deus e os homens, ele vai se realizar na morte de Jesus, no derramamento do seu sangue,
Daí a Eucaristia, o derramamento do sangue, não é? E é exatamente associado como sacrifício de Cristo. O sacrifício, tá? Sacrifício, derramamento de sangue. Então, a nova e eterna aliança, Jesus criou esta nova e eterna aliança, se realiza nele, ele faz e externaliza isso da forma prática para nós, quando ele cria a nova aliança, não é? Morrendo como o grão de trigo que cai na terra para produzir fruto. A vida de Jesus. E é interessante que nós temos na história da igreja o tempo que Jesus morre, depois tem o tempo dos apóstolos, até o último morrer, e na sequência histórica vem chamado os padres apostólicos e também os apologistas. Quem são os padres apostólicos? Dentro da história universal, certo? Os padres apostólicos eram aqueles padres do início do século I, que eles conseguiram, alguns conviveram e outros conheceram os apóstolos, por isso que chamam padres apostólicos, certo? E tinham também os apologistas. Quem são os apologistas? Não eram padres, eram pessoas, eram pensadores, filósofos, né? Pessoas muito inteligentes, né? Que eram convertidos do paganismo para o cristianismo, lá no final do século I, e eles se dedicavam a escrever as defesas a favor do cristianismo, que ainda era negado na época, não é? Eu estou falando isso porque eu lembrei aqui de Tertuliano, né? Tertuliano era um apologista, não era padre, mas era um apologista, esse filósofo, né? Cristão, que ele escreveu uma obra chamada exatamente Apologética, onde ele, para solicitar e convencer o imperador a aceitar o cristianismo como todas as outras seitas do império eram aceitas, então eles queriam que o cristianismo fosse aceito, já que as outras são, então o cristianismo também deve ser feito. Então, o que ele utiliza de linguagem filosófica, de linguagem para convencer, melhor dizendo, a Tertuliano? Então, ele diz essa expressão, ó, o sangue dos mártires é semente. Certo? O sangue dos mártires é semente. Então, traduzindo isso para a figura do trigo, para que a metáfora do trigo que Jesus usa no Evangelho, podemos dizer assim: nos multiplicamos quando você nos colhe o trigo. Quanto mais você nos colhe, mais a gente se multiplica. O sangue dos mártires. Quanto mais você derrama, mais se multiplica, mais aparece cristãos. Então, é uma linguagem, é uma filosofia muito importante isso. O que ele queria dizer? Ora, quanto mais se mata cristãos, ao invés deles ficarem com medo, porque esse era o objetivo de acabar com o cristianismo, não, mas eles se sentiam fortalecidos. Por quê? Porque eles viam naqueles que morriam, não é, sacrificados, não é, martirizados, eles viam que eram verdadeiros. Eles mostravam a razão de estar entregando a sua vida, derramando o seu sangue. Então, o efeito era contrário. Em vez de eles ficarem com medo, não, eles faziam ter mais coragem por causa da verdade que existia ali, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é assim. E isso acontece de verdade. Quanto mais se bate, mais é reconhecido, não é? A história de Jesus não deixou de acontecer. A verdade não deixa de existir. Então, vamos concluir a nossa reflexão com aquele desejo de ver Jesus, como aqui aparece no começo do Evangelho. Quem são eles? São os que estão procurando Jesus, são alguns gregos, né? Alguns gregos. E é interessante que no texto, Jesus não dá resposta quando os dois apóstolos vão falar sobre isso, né? Que tem ali uns gregos querendo te conhecer. Né? Jesus não dá resposta. Por quê? Eles entram aí no começo do Evangelho exatamente para estimular a nós também, leitores, a procurar Jesus. Então vamos concluir a nossa reflexão com esse desejo de ver Jesus como os gregos aqui do início do Evangelho, né? Procurar Jesus em como? Né? Procurar Jesus através do apóstolo, né? No fim do Evangelho, seria procurar Jesus na leitura da Sagrada Escritura, seria procurar Jesus na igreja. Hoje é tempo da gente
se sentir estimulado e estimular os outros também a acentuar mais ainda a nossa espiritualidade, visto que estamos chegando à Semana Santa, tá? Por mais que nós participemos nesta forma das liturgias da Semana Santa, a gente deve vivê-la com fervor. Estaremos rezando assim também, tá bom? Então vamos pedir a Deus que nós estejamos tão estimulados como esses gregos a ver Jesus, querendo ver Jesus. Louvado seja nosso Jesus Cristo.